Estou aqui com meu amigo Gustavo Tavares, super violoncelista, que mora na Noruega há muitos anos. Quantos anos, Gustavo? 21. 21 anos? 21 anos. Acho que é mais, você está escondendo. Solista da Ópera de Oslo, temos um trabalho juntos, fazendo uma música na esquina entre o popular e o erudito. E hoje eu acho que vai dar para vocês conhecerem um pouquinho mais da vida do Gustavo, do trabalho dele. Então, Gustavo, conta aí, como é que foi essa história? Você resolveu fazer música e desde quando? Desde moleque? Nelson, eu acho que a música é meio estranho, porque eu acho que de certa forma a gente não escolhe ela é que escolhe a gente, né? E a gente sente essa ligação, essa paixão, essa necessidade até, né? E aí fica quase que uma opção natural, né? A gente pode escolher não ser músico, mas escolher ser músico eu acho que é uma coisa assim que acontece naturalmente, né? Agora, eu venho de uma família de músicos, né? Então a música sempre foi muito presente na minha infância, então para mim foi uma coisa assim que aconteceu desde que eu me lembro. Sempre houve música em casa, né? Agora, o violoncelo em particular foi muito por influência de um tio meu, Mário Tavares, que era o super maestro Mário Tavares. Tio Mário, ele foi regente daqueles festivais da canção da Rede Globo, né? E muita gente se lembra ainda, né? Quando anunciava aquela... Aí, e tio Mário tocava o violoncelo antes de ser maestro, arranjador, compositor. O instrumento dele mesmo era o violoncelo. Esse instrumento foi dele. Ah, que bacana. E eu me lembro, assim, de ouvir meu tio tocando com meu pai tocava piano, meu outro tio tocava violino, eu tinha tios que tocavam violão, sabe assim, sempre tinha muita música em casa. E aí o violoncelo surgiu naturalmente, eu sempre me identifiquei com o som do violoncelo, né? E foi assim. E essa escolha pela música erudita, você acha que foi por causa do instrumento? Ou foi uma opção pessoal mesmo? Isso meio que é uma decorrência natural dessa tradição na qual o violoncelo se insere, né? Agora, quando eu era menino, a música ela acontecia assim, com menos barreiras, digamos, né? Então, por exemplo, na minha casa, meu pai tocava choro com meus tios, com os amigos, né? Tocava música americana, da mesma forma que ele tocava Chopin, tocava Mignone, tocava Villa-Lobos. E então eu cresci com isso. Eu pessoalmente nunca me preocupei com essa questão da definição. Agora é claro que quando você, no meu caso, por exemplo, fui estudar na Europa, essa definição quase que meio que se impõe a você, né? E acaba, as pessoas até acham especial, né? Um violoncelista que toca Suite Bar, toca Sonata de Beethoven, chega depois, vai tocar Cartola, vai tocar Jacques Bandolin, né? Então fica uma situação que, a meu ver, é artificial, mas existe, né? Agora, no início,
quando eu era jovem, assim, quando me conscientizei, digamos assim, dessa problemática, né, que um instrumento como o violoncelo tem, isso me chateou um pouco, né? Porque, de certa forma, era como que negar parte daquilo que eu tenho, né, como experiência, né? Como formação, como cultura. Isso. Aí, aos poucos, você vai envelhecendo, né? Você vai, né, se afirmando, vai deixando de pensar nessas coisas, né? Então, nos últimos anos, já talvez há 25 anos, já mais, que depois que eu me formei, né, na escola na Alemanha, eu fui mais e mais, cada vez me aproximando, me reaproximando, né, de outros gêneros, outras linguagens musicais, né? E meus professores foram grandes mestres, né? Assim, eu tive a sorte, a honra de ser aluno de dois dos maiores mestres de violoncelo do século XX, né? Que foram Antônio Ianigro e Bernardo Brennhaus, né? Então, assim, eu levo essa bagagem comigo e aprezo muito essa bagagem, entende? Inclusive, eu acho que ela é uma bagagem importante para outras coisas. Mas é difícil você ter um professor assim que até tem a disponibilidade, sabe, a vontade de aceitar que o aluno talvez não está interessado em tocar a sonata de Beethoven ou o concerto de Dvorak, né? Ele quer experimentar com outras coisas, né? Então eu tenho tido umas experiências assim bacanas, sabe, de ter alunos que me procuram, assim, como aquela menina, lembra, na Islândia? Sim, claro, queria Né? improvisar. Queria tocar jazz e tal, e não sabia como, aí vai, procura, né? Então eu tenho tido esse tipo de experiência, que é uma coisa bacana, que me enriquece muito, porque aí eu vejo também outras possibilidades no violoncelo, né? E aí, naturalmente, aí vem a questão do gosto também. Eu gosto muito de música popular, de jazz, eu gosto disso tudo, né? Então eu gosto de ouvir, aprecio, mesmo talvez não sendo um músico assim de veia popular, né, única exclusivamente, eu gosto de tocar. Porque você está há muitos anos fora do Brasil e me fala um pouco dessa experiência, o que é isso, por que você resolveu ficar por lá? Nelson, você lembra que a gente saiu da mesma escola, né? Então você lembra, a gente tocou até junto, né? Na adolescência éramos colegas. E o que aconteceu foi que quando Cláudio Santoro veio para o Brasil e assumiu a orquestra lá de Brasília, do Teatro Nacional, eu tinha 17 anos só, e Santoro já me colocou, depois de prova, que eu fiz como primeiro violoncelo da orquestra. Entende? Para mim, claro, foi uma honra, eu ganhava dinheiro, deu 17 anos, né, trabalhando como primeiro violoncelo do Teatro Nacional. Então, quer dizer, ótimo, né? Só que eu tinha consciência também que, quer dizer, com 17 anos você não explorou o teu talento, as possibilidades que você tem, né? Você está começando, né? Então eu tinha consciência que, apesar de estar numa situação muito cômoda e bacana e tal, eu sabia que existia muito mais, né? Que o meu nível, assim, ali em Brasília estava ótimo, mas em um contexto mundial era diferente, né? Como você também que foi para a Califórnia, né? É a mesma coisa, né? Então a gente tem aquela ânsia, né, de melhorar e tal. E eu tinha esse professor que eu admirava muito, sabe, de gravações e tal, e que eu tinha muita vontade de estudar com ele, que era Antônio Ianigro, que dava aula na Alemanha. E aí eu conversei, inclusive, com o Santoro me deu uma carta de recomendação, né? Uma carta de recomendação para estudar com o Ianigro. E na época, Antônio Menezes estudava com o Ianigro, me ajudou a fazer o contato, eu conheci Antônio aqui no Rio de Janeiro. E aí eu mandei uma cassete para Ianigro. Aí você já está delatando a tua idade, mas tudo bem. Não, mas... A nossa idade. Mandei um cassete, é ótimo. Pior que é, né? Cassete, ninguém nem sabe mais o que é. Não, mas aí eu mandei esse aparelho de gravação, né, esse negócio, que a gente chamava de cassete na época jurássica. E aí mandei e Ianigro me respondeu dizendo que sim, que ele teria muito prazer em me ouvir e tal, mas que eu tinha que passar por uma prova, né, porque ele dava aula no conservatório e era um conservatório aberto e tal. E aí eu fui e mandei. Não tinha bolsa, nada.
Estudei que nem um condenado, né? E para fazer a prova. E fiz. Eram 27 candidatos para essa vaga, né? Aí entrei. Porque o Ianigo tinha só 10 alunos. E aí eu entrei como um dos alunos dele e aí, quer dizer, entrei num ambiente assim maravilhoso, né? Porque de repente eu vi aqueles violoncelistas assim tocando de uma forma que eu não conhecia, né? Não tinha consciência, né? E meus colegas de então hoje são todos violoncelistas assim reconhecidos, né? E aí já nessa época eu conheci a mulher que se tornou minha esposa e que então eventualmente me levou para morar na Noruega. Sabia que tinha um rapaz? Sempre tem, né? As pessoas às vezes eu toco assim, né, demonstração, coisa assim, universidade, aí muitas vezes o pessoal me pergunta, mas Gustavo, você é brasileiro? Eu falo, sou, nasci no Rio de Janeiro, em Botafogo, me criei em Copacabana. Aí as pessoas falam assim, mas você brasileiro, como é que você foi parar na Noruega? Aí eu nem respondo, eu faço a pergunta de volta, eu falo, o que você acha? Peraí, eu vejo quando você está tocando música brasileira, e eu sinto que você tem várias coisas especiais, a forma da arcada. Tem alguma dica que você tem para dar para essa moçada nova aí, que elas possam se utilizar disso? Que na técnica tradicional, entendeu? Existe muito essa questão do movimento de pulso, entendeu? E o movimento de pulso geralmente ele é usado para amaciar o início da nota, entendeu? Para você, por exemplo, fazer para fazer o legato, etc, né? Que é o oposto do que você quer quando toca uma música ritmada, né? Então a música ritmada, quando toco, eu penso sempre no início dela como a gente pensa na consoante, sabe? Então em vez de eu pensar, se eu falo, vamos dizer, Gustavo, meu nome, eu não penso no U, no A, no O, né? Como é a tradição do bel canto, quando você vai à ópera, que você ouve aquele pessoal cantando, você ouve as vogais muito, né? Eu penso mais na consoante, né? Então eu penso no início da nota, é G, entendeu? E como que eu coloco o início da nota no ritmo, né? Aí para mim, tecnicamente, isso vem do cotovelo, entende? Então eu conscientemente eu deixo de fazer um movimento vamos dizer, de amaciar pelo pulso, eu deixo o pulso mais reto e movimento a partir do cotovelo, que é um movimento assim mais direto. Entende? Bacana. Isso é fundamental. Isso é uma questão técnica, né? Aí vem aquela questão do método e tal, entende? Que a pessoa precisa então desenvolver, e muitas vezes para um violoncelista e para um violinista é difícil, porque como a gente não tem escola disso, né? Então cada um meio que vai descobrindo suas próprias soluções. Eu sinto que às vezes existe uma tendência grande do músico de cordas, assim, de cordas friccionadas, tocar essas síncopes todas um pouco atrasadas, em vez de tem um pouco a ver com isso, sabe, Nelson? Que quando você faz um movimento extra aqui, você vê que primeiro vem esse, aí vem entende? Depois vai pro... a saída do arco, ela vem como uma reação a esse, e a saída do arco ela tem que ser imediata com o braço. Para tocar esse tipo de música. Para tocar esse tipo de música. Que tem na música brasileira o tempo todo. Gustavo, queria te pedir um negócio, a gente tocar aquela música sua. Você tem uma composição linda que chama Na Esquina de Mestre Mione, uma música linda do Gustavo. Até eu já tentei comprar algumas vezes essa música dele, ele não quis vender. É uma valsa, mas é uma valsa que remete um pouco a essa seresta, né? Vamos fazer? Vamos. Só que eu preciso ler, então vou botar meus óculos. Agora já estou entregando a minha idade, né? Também, né? Incrivelmente, né? Mas tudo bem, não é problema.
Bonito, maestro. Obrigado pela presença. Arrasou. Obrigado a você.